Prezados amigos e irmãos, em poucas palavras, vamos aos fatos. Como o Senhor Jesus Cristo cumpriu e aboliu a lei? Sim, como ele cumpriu e aboliu a lei? Alguns dividem a lei de Deus em duas partes, em moral e cerimonial. Na verdade, a Bíblia não divide a lei em duas partes. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4, nós lemos o seguinte. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A lei, na verdade, meu amigo, meu irmão, ele não veio para salvar ninguém. Nunca Deus disse que a lei salvaria quem quer que seja se ele aguardasse. Em Romanos capítulo 3, versículos 10 em diante, diz, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. E lá no versículo 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei só veio para mostrar ao homem que ele é pecador. É como se você tivesse uma mancha no rosto e fosse até um espelho. O espelho mostra a sua mancha, mas não consegue tirar a sua mancha. Se você não tocar na mancha, o espelho não consegue tirar. A lei de Deus é o espelho. Se não tivesse escrito na lei não matarás, qualquer um poderia dizer: onde é que está escrito que Deus condena a matar? Então a lei não tira pecados, ela somente mostra os pecados do homem. Muitos mandamentos de Deus, que Deus ordenava, exigia que o homem matasse se não cumprisse. Então toda lei tem uma punição. Por exemplo, a lei do homem mesmo, se o homem não deixar de fazer ou fizer alguma coisa contrária à lei, ele é punido de alguma forma. E por que a lei de Deus seria diferente? Que na verdade as leis dos homens foram baseadas nas leis de Deus. Em Mateus 15, versículo 4 diz: porque Deus ordenou. O próprio Senhor Jesus diz isso. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar ao pai e à mãe certamente morrerá. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Em Levítico 24, 17 diz: e quem matar alguém certamente morrerá. Números 35, 21. Lá no fim do versículo diz: o vingador do sangue encontrará o homicida e matará. Quem matar uma pessoa teria que morrer também. Então, a lei de Deus, em Levítico, no capítulo 24, versículo 16, diz: quem blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Se blasfemar, tinha que morrer, de ser morto. Levítico capítulo 20, versículo 10, diz também: o homem que adulterar, lá no fim do versículo diz: certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, os adúlteros não seriam presos, nada disso, deveriam ser mortos, segundo a lei de Deus. Com relação à lei do sábado, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 15, diz: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Então, aos guardadores do sábado, para cumprir a lei de Deus exatamente como está escrita, porque uma lei não é apenas você cumpriu, não tem problema nenhum se não cumpriu. Tem uma pena se você não cumprir. E a lei do sábado dizia: se você não cumprir o sábado, não guardar o sábado, tem que morrer. Teria que ser morto. Então, como é que alguém diz que está guardando a lei do sábado e não assassina, não mata aquelas pessoas que não guardam? Não é? Por isso os judeus queriam matar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fazia muitas coisas no sábado, nos sábados. O Senhor Jesus curou um paralítico no sábado e disse a ele, não apenas curou, disse: pega o teu leito e anda. Ele mandou o paralítico trabalhar no sábado. Ele poderia apenas ter curado o paralítico e o paralítico indo embora. Mas não, ele fez questão, diante do povo, dos judeus principalmente, que não criam nele, dizer: você vai trabalhar agora que eu estou mandando você trabalhar no sábado. Você vai pegar seu leito e vai caminhar. Por isso que os judeus estavam querendo matar Jesus, porque mandou o homem trabalhar no sábado, carregar o leito. Em João capítulo 5, versículos 16 a 20, vamos ler.
versículo 16. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. No versículo 17 diz: e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele não disse: meu pai cura até agora e eu curo também. Ele trabalha no sábado. Versículo 18: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Então eles queriam matar Jesus para cumprir a lei do sábado, porque não só quebrantava o sábado, ou seja, Jesus quebrantava o sábado. Está aqui em João capítulo 5, versículo 18, desculpa aí. Ele não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então ele quebrantava o sábado. Jesus não guardava o sábado. E ele é o Criador do sábado. João capítulo 1, versículos 1 em diante, diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Quando ele estava em espírito, ele desceu do céu, se tornou carne para morrer na cruz, por mim e por você. Mas ele sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, o Batista. Está aqui em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Ele não está dizendo a lei moral ou a lei cerimonial duraram até João. Não, ele está dizendo a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. A partir dali, João o Batista, o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Qualquer que tropeçar em um ponto só da lei, segundo a palavra de Deus, segundo Tiago escreveu no capítulo 2, versículos 10 e 11, se faz transgressor de toda a lei. Se você guarda o sábado, mas você não honra seu pai e sua mãe, mas se você sabe fazer até o bem, como Jesus, como a palavra de Deus nos ensina o apóstolo Paulo, e não faz, você comete o pecado, você está sendo transgressor da lei. O próprio Jesus, ele falou para um homem rico, né, que disse que guardava a lei desde a mocidade. Aí ele disse: sabe dos mandamentos, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas ele disse ainda: falta-te uma coisa. O que faltava a ele era seguir a Jesus. Por causa das riquezas, ele não seguiu a Jesus. Ele disse: segue-me. Ele não quis seguir por causa das riquezas, porque Jesus exigiu que ele vendesse tudo quanto tinha e desse aos pobres para segui-lo. Mesmo se ele vendesse e não seguisse Jesus, não adiantaria nada. E uma coisa interessante é que nesse texto, Jesus não falou sobre o sábado. Se é tão importante assim, porque ele não falou sobre o sábado. O ministério da condenação, segundo a palavra de Deus, segundo Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 18, o ministério da condenação é a lei, é o véu, né? Eu não vou ler agora por causa do tempo, que é pouco, mas a Escritura fala ali que quando Moisés subiu ao monte, que voltou com o rosto resplandecente, o povo teve medo, porque era Deus falando com Moisés e o seu rosto ficou resplandecente, eles tiveram muito medo. Tanto que, quando Moisés, a partir dali, voltou para falar com o povo, ele teve que colocar um véu no rosto. Aquele véu representava a força da lei. Era tão grande a força da lei que Deus estava mostrando ao povo, não para salvar através da lei, mas para mostrar o que o povo deveria e não fazer, que o rosto dele ficava resplandecente. E conforme 2 Coríntios capítulo 3, isso aconteceu conforme está escrito em Êxodo, vou ler o texto aqui, em Êxodo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 34, versículos 27 a 35, confira depois, sobre essa história de Moisés. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 em diante, diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de um antigo testamento, mas de um novo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra seria a lei. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que foram os 10 mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam
fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Aquela glória era transitória, como a lei foi transitória, até que viesse a Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. No versículo 9 ele diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, por que o ministério da condenação? Na verdade, a lei, porque condenava aqueles que não cumprissem alguns mandamentos. Condenava. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aí ele diz aqui, então, no versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, não é? Que seria a força da lei. Aí no versículo 14 ele diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, e mesmo o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então o véu que representava a força da lei foi abolida por Cristo. O versículo 16 diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, que seria a lei. Está bem claro, né? Mais um texto que fala a respeito disso, com muita clareza. O Senhor Jesus cumpriu a lei por nós com a sua morte, porque a lei condenava quem a transgredia. Em Tiago, no capítulo 2, versículos 10 a 13, nós vemos isso aí. Então ele tomou sobre si as nossas condenações, sofreu as nossas condenações na cruz. Então, o que Jesus veio cumprir da lei? Porque a lei condenava aquele que não obedecesse. Como nós, se tropeçamos num ponto só, somos transgressores de toda a lei, estamos condenados por Deus à morte. Mas Jesus veio cumprir a lei, pagando essa condenação no nosso lugar. Meu Deus, como está claro! O que a lei não podia fazer, o que o homem não pode fazer, o Senhor Jesus fez no nosso lugar, no teu lugar e no meu, quando com o seu sangue ali na cruz, pagou todas as nossas transgressões. Então, se tropeçamos em um ponto da lei, somos transgressores de toda a lei. Foi por isso que Jesus cumpriu toda a lei, porque pagou ali por todas as nossas transgressões, cumprindo o que a lei mandava, que era condenar cada um de nós. Enquanto a lei condena, Jesus paga os nossos erros, os nossos pecados com seu sangue. Então, a lei não pode salvar ninguém. Ela condena. Ela mostra a mancha, mostra o pecado. Mas o sangue de Jesus, segundo 1 João, capítulo 1, versículo 7, tira esse pecado. Capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a condenação que merecíamos foi paga por Jesus. Só que é preciso você fazer o que está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É preciso se arrepender de verdade dos pecados para ter o perdão do Senhor Deus, para ter a purificação do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, como ele sendo condenado no teu lugar e no meu, morreu ali por você no seu lugar e no meu. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia da sua morte, com corpo físico em carne e ossos. Em Lucas, no capítulo 24, versículos 36 a 39, diz: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Receba Ele como seu Salvador e Senhor.